Westworld, temporada 4, episódio 8, mais conhecido também como Season Finale, né? O final da quarta temporada. É isso, a temporada acabou. Parece, inclusive, até um final de série, pode ser, mas também um recomeço. Fica tranquilo que eu vou te responder se vai ter ou não a quinta temporada daqui a pouco, tá? Esse vídeo contém spoilers, peço também para você se inscrever e também deixar um like aqui. Por favor, ouça também a palavra do nosso patrocinador. Na verdade, um convite e um recado. Hoje a gente faz tudo de casa, vê filme, vê série, pede comida, trabalha, mas que tal também dar aquela boa estudada nesse segundo semestre? Pois eu trago novamente aqui a EBAC, tá aqui junto comigo no cenário. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E hoje ela vem como? Ela vem tinindo, meu amigo. Ela vem com aquele descontão de até 60% nos cursos para você voltar às aulas nesse segundo semestre de 2022, tá? Fora o cupom que eu vou te dar ao final desse anúncio, spoiler, já tá aqui na descrição. Vamos lá, papo reto aqui, ó. A escola tem cursos nas áreas de design, arquitetura, audiovisual, marketing, games, negócios, moda, programação. Quem me acompanha aqui já sabe que eu apresentei vários cursos na área audiovisual, mas hoje, para você fã de Westworld, fã de tecnologia, que tal uma especialização em ciência de dados? Inclusive, curiosidade, tá? Foi minha última profissão na TI e vocês estão vendo aí na série que os dados, meus amigos, são e serão a grande moeda da nossa sociedade. Os streams, as redes sociais, todos os setores de uma empresa precisam tomar decisões baseadas em dados. E na EBAC, de casa, você tem a chance de aprender isso com os cursos de analista de dados e cientista de dados. Isso, por exemplo, porque tem vários outros. Para quem programa, né, já está um pouco mais avançado, tem curso de Python justamente para análise de dados, tem SQL, tem essa pérola maravilhosa que é o curso de Power BI. Então, para quem quer mexer na ferramenta, modelar dados, isso é uma habilidade muito útil em quase todos os setores da empresa e você não precisa ser um mega ultra hacker, não precisa. De verdade, isso não é útil só para tecnologia, serve em qualquer setor de empresa. Agora sim, né, vamos lá, para a turma de cinema e audiovisual, esquece, é curso que não acaba mais. Tem de roteiro, tem de edição, de fotografia, de storyboard, tem de tudo. Então, bonitão e bonitona, não perde tempo. Passa pela oferta de cursos da EBAC, olha só o que a galera já falou sobre os cursos, veja as projeções salariais, tem vários, no caso de analista de dados você pode ganhar até R$8.000 por mês, isso é só um exemplo, então não marca bobeira. Gente, vocês têm a oportunidade de ter 60%, até 60% de desconto nos cursos e mais R$100 com o cupom está na tela, PH100. O cupom é válido para todos os cursos e é cumulativo com a promoção aí do Volta às Aulas. Então, vá na confiança que a dica é muito boa. Uma dica dessas pode mudar a sua vida. Eu tenho amigos que já passaram por isso. E escuta o que eu tô falando. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu responder logo a tema, né? Vai ter quinta temporada? Não sabemos. O novo chefão da Warner tá cancelando tudo. Os níveis de audiência dessa temporada realmente foram muito baixos. Mas mesmo assim, é importante dizer que essa série é da HBO e não da turma que produz aquilo, né, que está indo para HBO Max, tá? Algumas coisas que estão indo para HBO Max. A única coisa que temos até agora é que o Ed Harris, o ator que faz o William, disse que vão gravar, já tem data marcada para gravar a quinta temporada. E dado esse final, eu acho que faz sentido terminar a série como ela começou. Seria, no mínimo, poético e justo. Mas eu não vou enganar vocês, tá? É o que temos até agora e quando confirmar ou não, aí sim eu faço um short. Fiquem atentos e atentas. E agora vamos lá falar sobre o último episódio de Westworld. No início de tudo, entramos no chamado Battle Royale. Um jogo onde todos matam todos e sobra apenas um vencedor. No caminho, esse vencedor vai pegando as armas e os itens de quem ele mata. Por isso, existe a citação explícita do Homem de Preto com relação a exatamente isso que eu falei agora. Ele fala isso, ipsilítero, tá? E também por isso a sua chateação com os campers, né? Ou seja, os snipers, aqueles atiradores que ficam de longe. Inclusive, combina com... Pra você que acompanha a minha resenha sabe disso, né? Combina com vários assuntos
pontos que eu trouxe aqui, sugerindo explicações a partir de como os jogos, né, como os games funcionam, e dizendo que aquilo ali se tratava sim de um jogo. O William, ele levava o Westworld como um game, e é importante lembrar, ele ficou no Westworld por quase 30 anos fazendo aquilo ali, então o cara é um expert. Outros pensamentos sobre esse começo: como seria bom ter visto um pouco mais desse conceito, sei lá, uns 2 ou 3 episódios atrás. Eu acho que daria um pouco mais de dinâmica a essa perna final da série, e ainda assim conseguiria sustentar a ideia da simulação que a Dolores fez para si. Eu diria que até dá um pouco mais de destaque para isso. Esse mundo recriado pela Dolores tinha ela na jornada dela ali, né? Então não precisava tanto do que estava acontecendo em outros pontos. Mas falando nesse mundo aí da Dolores, né? A Charlotte, ela é refeita e encontra com o tablet deixado por Bernard. De fato, o que eu falei no vídeo passado se concretizou, só que às avessas, né? De outra maneira. Bernard precisava, com a sua morte e com o avanço do Homem de Preto liberto, também libertar a Dolores, mas não a Dolores principal. No caso, libertar a Dolores Charlotte, que, por sua vez, fez aquele mundo com a Dolores original enraizada nos códigos mais internos e mais intrínsecos daquele mundo. Charlotte dança com raiva em cima do mapa, ela pisa como quem diz: eu posso dominar isso. Não pode mais. Ela faz como sei lá, como se fosse uma deusa tentando a todo custo retomar o que é seu. Mas cara, você colocou os humanos aí, então agora te vira. Ela não consegue. Se ela queria empolgação, agora sim ela tem uma. Não precisa mais ficar à mercê das escolhas bobas dos humanos anfitriões e nem dos anfitriões. Afinal, como eu digo, até já comentei isso, tá? Cuidado com o que desejas. Você pode realizar. E Charlotte realizou. Vamos entender aqui. A Dolores, ela estava entranhada nesse mundo criado pela Charlotte, bem como ela estava presa em um mundo criado para si e por si. São duas coisas diferentes. O mundo real existe. O mundo criado na Dolores existe, mas só na cabeça dela. Eu expliquei há vários episódios. Esse é o mais avançado conceito de aprendizagem de máquina, de machine learning, ou seja, está acontecendo o aprendizado daquela máquina no exato momento que ela evolui as máquinas que estão conectadas a ela. Só que nesse caso aqui, em vez de estar escrevendo só a sua história, só o seu algoritmo, a Dolores escrevia todas as histórias dos humanos que viraram anfitriões. E os anfitriões não, esses sim estavam libertos, seguindo a programação inicial que tinham, por isso que eles escolhiam ir ou não naquele esquema da Charlotte. Dolores era um algoritmo que escrevia algoritmos. Esse é o conceito. Se ela vive, mesmo depois da Charlotte destruir aquele mundo, é porque ela, a Dolores, é sua própria consciência. O que vemos está acontecendo dentro da pérola da Dolores, que, teoricamente, pelo que eu entendi, também está no Sublime. E por isso vai criar e recriar uma realidade para testar os humanos, ou pelo menos a cópia dos humanos. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Só que entenda isso, existe o que está acontecendo na Pérola da Dolores e existe aquilo que a Pérola da Dolores ajuda a manter, que são os humanos dominados enquanto anfitriões na realidade criada pela Charlotte. Criada não, remodelada. O plano do Bernard fica claro. Tudo que ele fez para que o antagonismo real fosse criado entre Charlotte e Homem de Preto. Porém, uma Charlotte que é ciente de que seu mundo falhou, ou seja, uma Charlotte aparentemente mais próxima da Dolores primordial. Afinal, a ideia sempre foi a perfeição, ela fala isso. Tem até um pesar na atuação da Tessa Thompson. Agora, e se a perfeição não foi atingida, é evidente que ela volta à origem da sua missão. Quando ela se destrói, na verdade, é aquela versão da Dolores que queria aquele mundo perfeito e não conseguiu, falhou. E por isso, se destruiu. Não é a Charlotte em si, e nem é a Dolores que a gente vê pós-Cristina. É a Charlotte Dolores. Assim como, isso é bem interessante, assim como o Homem de Preto se desprendeu do William primordial, a Charlotte Dolores também se desprendeu da Dolores. E a missão dela era criar um mundo perfeito. Conseguiu? Não. Se destrói. Mais ainda, é por isso que ela não deixa as coisas falharem ainda mais, que no caso seria deixar o jogo do Homem de Preto vingar. No exato momento que a Charlotte tira a pérola e destrói o mapa, ela deixou os humanos sem ordens, né? Sem aquele negócio. Então, ela deixou os humanos com a última programação proposta, no caso, pelo Homem de Preto. Só que eliminando-o, ela tirou esse sagaz que estava
tentando vencer aquele jogo a todo custo. Vemos Cristina descobrindo ser Dolores, bem como descobrindo que tudo foi criação dela. Dolores, na verdade, escrevia a sua própria história, como eu disse, mas também as suas próprias teimas, as suas próprias saídas. É como se nós controlássemos o nosso sonho, ou de alguma forma percebêssemos que estamos sonhando, ou que estamos tendo um pesadelo, por exemplo, e escolhêssemos acordar, eu digo mais, colocar elementos aí nesse sonho ou nesse pesadelo. Quando a gente acorda disso, a gente acorda ainda um pouco confuso, né? Por mais que a gente tenha se tocado que era sonho. Mas a gente relaxa quando percebe que o mundo real ainda é como fomos dormir, caso seja um pesadelo. É um pouco parecido com aqui, tá? Só que o mundo real de Dolores é o seu Sublime. E agora ela vai remodelar as coisas para testar os humanos uma última vez. A Ketcheta fala que o Sublime podia tranquilamente funcionar diferente para cada pessoa, e assim será com a Dolores. Porém, será isso com as cópias dos humanos anfitriões da vida real. Dolores era o algoritmo central que mantinha aquele mundo criado pela Charlotte, ou seja, ela tem com certeza a cópia de todas as pessoas vivas dentro da sua cabeça, dentro da sua pérola, a sua essência. Entenda isso, Dolores vai fazer o que um dia fizeram com os anfitriões, ou seja, o Ford falava lá na primeira temporada, os anfitriões eram testados em realidades simuladas antes de irem para o jogo, antes de entrarem de fato no Westworld. E é exatamente isso que Dolores vai propor. Finalmente encontramos o equilíbrio. Se também, como o Ford falou, né, lá na primeira temporada, não podemos explicar consciência dali, daquela realidade pra frente, tanto faz se o humano é humano de verdade ou uma cópia que pode gerar outros humanos. Se a gente perguntar, tá, quem foi que nos criou? Cara, que vai mudar de fato saber? Na boa, só saber a resposta, tá? E você vai fazer alguma coisa diferente? Vai aprender a voar? Então tanto faz a essência. Mais importante também entender, né, que Dolores ainda vai decidir se quer isso pro seu mundo, ou seja, se quer os humanos vivos dentro da sua cabeça. E manter os humanos vivos dentro da sua cabeça é uma possibilidade de colocá-los na vida real, como cópias, como dentro de anfitriões, como clones. Enfim, tanto faz. E assim, isso me parece uma boa saída para os problemas da Charlotte, né? A Dolores vai usar o livre-arbítrio como fiel da balança. Ela vai deixar que a própria humanidade ache o centro do seu labirinto. Aquilo que aconteceu na segunda temporada vai acontecer ou pode acontecer, só que às avessas. Enquanto as inteligências artificiais foram para o etéreo, chamado aqui de Sublime, nós poderíamos voltar para o nosso real, sair do etéreo e voltar para a realidade, ou seja, essa vida aqui. Mas quando eu falo de real, assim, é que a gente pensa que é real, né? Mas quem garante que você vê o azul da mesma forma que eu vejo? Pode até ser, todo mundo sabe que isso aqui é azul, mas que azul é esse? O que é real de fato? É preciso entender isso para aceitar que tanto faz se a partir dali a realidade terá humanos ou humanos anfitriões. O que é a consciência? O Ford disse que não dá para definir, porque não existe. E é bom também perceber que ainda existem humanos de fato lá no mundo real. A filha de Caleb é um desses, né? O lance da Dolores, ela pode fazer aquilo ali por 1000 anos. Só vai passar 1 ano na vida real, então tá de boa. Lembra quando falei que aquele futuro de Dolores era muito artificial e bem diferente do futuro da Charlotte? Não sei se vocês lembram, acho que foi no 4º episódio, talvez, não sei. Eu julgava ali que era um futuro mais futuro e por isso tinha essa certa estranheza, né? Não era bem isso, não. Era algo de fato criado e vemos tudo como se fosse um videogame, por isso o lance da artificialidade, né? Porque era de fato dentro da cabeça da Dolores um videogame, uma realidade criada. Depois Dolores sai da sua própria Matrix e vai agora propor a Matrix final. A ideia de revisitar a primeira e a segunda temporada sob novos olhares, pra mim é muito legal, muito interessante. Dá a sensação da espiral do tempo, um assunto que eu adoro debater, ou seja, que as mesmas coisas, eu tô falando agora da vida real, tá? Que as mesmas coisas, guerras, grandes acontecimentos, tudo isso que a gente segue, a história com H maiúsculo, teimam em acontecer de novo, só que com alguma leve alteração. Por isso que não é cíclico, porque se fosse cíclico seria exatamente igual. É uma espiral, ou seja, é parecido, mas tá um nível acima ou abaixo. No frigir dos ovos, é tudo a mesma coisa por essência.
só com alguns parâmetros diferentes. Entramos então no núcleo de Caleb. Eu até perguntei no Twitter, né? Porque realmente eu pensava que eu não estava vendo direito essa questão. O Caleb, na real, tá indo de canto algum pra lugar nenhum, né? Desde o fim lá da Maeve na Terra, é só isso que a gente vê do cara. O Bernard, por mais que esteja respaldado por remontar a realidade perfeita pra tudo acontecer como aconteceu, ou seja, da maneira boa, na maneira que as coisas se concluíssem a seu favor, ou melhor, a favor das suas ideias, e isso passa pela manutenção do Caleb ali, da sua filha também, do Stubbs, enfim, de todo mundo. Olhando pra série em si, narrativa, é um plot desnecessário. Não é vazio, porque tem a questão da paternidade que se encontra, tem a jornada dele com a Maeve, etc. E é também mais uma ideia da espiral, mas fora isso, Caleb estava apenas indo deixar a sua filha no barco. Fim. Era um pai indo deixar a filha na escola. Maeve precisava ser acordada, é fato, mas foi mostrado que Bernard não precisava da Frank. E nem desse lance dos exilados aí, da resistência. A resistência, ela foi só protestar a nossa resistência, a resistência da nossa paciência, só pra isso mesmo. Parecia diferente no começo, né? Mas a quarta temporada provou um ponto que a terceira temporada parece que já tinha deixado claro. Eles não sabem o que fazer com Aaron Paul nessa série, simplesmente não sabem. Núcleo inútil, e eu vou me furtar de comentar o restante dele. Pra mim, um sentimentalismo barato ali com relação ao lance do barco, a filha, etc. Não enrijece a história de forma alguma. Dolores conversa com a sua amiga, que na verdade é ela mesma. Interessante o papo, porque é quando ela decide manter a humanidade um pouco mais, né? É quando ela explica pra gente, né? Vamos ser sinceros. Ora, vai vir aquela pergunta: quem veio primeiro? A humanidade ou os anfitriões? O homem ou a máquina? E essa com certeza será a grande pergunta de ovo e a galinha, se a humanidade vier a prevalecer nessa ideia aí do jogo da Dolores, né? Ela conversa com a amiga dela, com ela mesma, de novo dizendo, combina direitinho com a pegada de que a gente passa a temporada inteira acompanhando a Dolores em um teste de fidelidade de si mesma, ela para com ela. A grande história de Dolores, fundamental entender isso aqui também, tá? Então preste atenção. A grande história de Dolores é de uma mulher, uma jovem em busca de preencher um vazio que ela sente que ela não sabe que vazio é esse. É praticamente o que vários de nós sentimos, né? Esse vazio, no final das contas aí pra Dolores, é um vazio muito parecido com, talvez, quem sabe, não sei, um vazio de um deus que resolveu, na teoria, criar tudo e todos. Pra que ele precisava criar tudo e todos, se ele teoricamente se bastava? Ele é um deus todo poderoso e etc. Aí é que tá. Aparentemente ele não se bastava, assim como Dolores não se basta. Se Dolores tira a teima que tem para com a humanidade, né, esse lance que ela tem com os humanos e também esse lance que ela tem com o mundo perfeito, até mesmo no Sublime ela vai ser só mais um. Então essa é a jornada dela. Voltemos lá no Akecheta, cada um tem a sua jornada. Voltemos à própria Cristina e se formos só mais uma história. E voltemos ao PHzinho lá no começo da temporada. De que serve a gente se a gente não pensa para que a gente serve? Sem a crise existencial global, a Dolores, ela não é Dolores, ela é outra coisa. E essa outra coisa não nos foi entregue aqui em Westworld. Então, sempre somos o status quo da nossa existência. As nossas teimas, as nossas dores, as nossas aventuras, os nossos propósitos, ou a nossa falta de propósito. Rapidinho, tá? Eu já falei sobre o embate entre o Homem de Preto e a Charlotte, mas eu vou revisitar isso, porque eu me esqueci. No episódio, né, nessa cena, a gente vê o Homem de Preto indo destruir o Sublime. Aparentemente destruir o Sublime. Afinal, só assim ele sobra, mata a galera que tá naquele mundo e pronto, é o campeão do Battle Royale. Parabéns, você ganhou. O rei de nada. Fora isso, essa cena nos dá uma informação bem interessante. Ele fala que a porta abre dos dois lados. Já sabemos que o Sublime tem portas dos fundos e sabemos também que as consciências das máquinas podem ser resgatadas de lá, bem como naquele server tem todos os dados da galera que passou no Westworld e também no próprio mundo da Charlotte, já que o mundo ele está contido na Dolores, que está contido nesse etéreo que a gente está chamando de Sublime. Essa linha de texto que o William dá, né, reforça o meu palpite de que a próxima temporada, caso tenha, seja sobre aqueles que sairão do etéreo para o real, ou seja, daqueles que terão o seu download sendo feito nisso daqui que a gente chama de vida. E aí vem outro palpite, né? Para Dolores,
Tanto faz se serão só humanos ou também os humanos junto com os anfitriões que quiseram por algum motivo sair do Sublime. Eu já falei, o mundo perfeito é quando anfitrião e gente é tudo a mesma coisa convivendo pacificamente. Isso eu estou falando aos olhos do que a gente entendeu dessa Dolores. E então o episódio termina, né? Ted, coitado, mais uma vez vai embora. Mas agora sem morrer não vale a contagem, tá? Ele morreu quantas vezes? 3, 4? Essa não conta. E aí a Dolores, tirando a brincadeira, segue pra sua jornada que eu já falei. Minha síntese da temporada, tá? Começamos bem, continuamos melhor ainda, mas no final provou-se que alguns caminhos foram longos demais, como por exemplo o lance do Caleb, né? Foi um caminho meio beco sem saída quando a gente olha pra narrativa. Um Westworld mais enxuto, dado até os problemas de filmar durante a pandemia, chegaria à mesma conclusão que a gente chegou. E eu diria, uma boa conclusão, uma excelente conclusão. Essa temporada, como eu disse, durante quase todos os episódios, retomou o que tinha de bom em Westworld e fechou aquele ciclo negativo da terceira temporada. E outra, reiniciar o Westworld acaba sendo um desfecho conclusivo ou uma ideia de desfecho não conclusivo que abre para uma quinta temporada. Se houver uma quinta temporada, show, tá óbvio, já falei aqui o episódio inteiro sobre isso. Se não houver, ficamos com a ideia de que a Dolores vai fazer o jogo, de lá vai sair a boa gente, e se ninguém for boa gente, não sai ninguém, ela simplesmente deleta os humanos da cabeça e todo mundo vai viver feliz para sempre ou não nesse tal desse Sublime. Enfim, Dolores é a máquina central dessa história, mas absolutamente nada impede que essa mesma história esteja acontecendo de outras maneiras em outras consciências, em outras máquinas, em outros moradores do Sublime, com a Quecheta, por exemplo, nada impede. Assim como o mundo é um pra você, é um pra mim, ora a gente gosta de gente, ora a gente não gosta, e assim a história vai seguindo nessa espiral e sempre se sustentando a partir daqueles que param para refletir sobre o que tá a meio palmo aí do seu nariz. Você faz isso? Você reflete sobre o que tá a meio palmo das suas ventas? Se sim, meus amigos, minhas amigas, parabéns. Se não, cuidado, tá? Alguma Dolores pode fazer isso por você. E torça para ser essa que a gente viu no final, tá? Torça. Por fim, Ford criou Dolores e agora Dolores criará o Ford que o seu mundo precisa. Eu quero muito ver isso. Vamos ver lá o que é que essa galera tem para nos mostrar por mais uma temporada. Tomara que renovem. E é isso, turma. Terminamos mais uma temporada de Westworld. Muito obrigado por estarem aqui, episódio a episódio, né? Vocês foram muito legais comigo, muito pacientes com meus erros e agradeço. Espero que vocês voltem nos próximos vídeos do canal. Até lá, um grande abraço. Sim, eu vou cobrir Game of Thrones a partir da semana que vem, tá? A House of the Dragon, na verdade, né? Então até lá, um forte abraço, sucesso a todos e todas em dominar a sua própria realidade e tchau. E sempre contestem, tá? O que a gente tá vendo é o que a gente tá vendo mesmo. Sei lá.